Graça e paz. Vamos orar. Pai querido, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração, Pai. O Senhor é o nosso Deus e nós amamos o nosso Deus. E pedimos, Paizinho, que o Senhor esteja nos dirigindo nessa hora, nos enchendo com Teu Espírito Santo e visitando todas as pessoas que vão ver e ouvir esse trabalho, Pai. Nós precisamos da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Vamos pedir que vocês se inscrevam para que o nosso canal possa alcançar mais pessoas. Nós agradecemos os que já têm nos ajudado. E estamos num período de transição, terminamos o Antigo Testamento e vamos começar depois o Novo Testamento. Mas então estamos nesse período interbíblico, já vimos os livros apócrifos e hoje vamos ver alguma coisa sobre as versões. Porque antigamente a gente tinha uma Bíblia e era tão difícil a gente ter esta Bíblia. Hoje temos muitas versões, Bíblias de todo jeito, Bíblia para a mulher, Bíblia para o empresário, Bíblia para os adolescentes. Todas são válidas. Qual é a melhor versão? Nós vamos procurar hoje dar uma olhada nesse tema e nesse assunto. Em primeiro lugar, vamos pensar que tudo que a gente faz para Deus, a gente sempre segue a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, todos os eruditos, os teólogos que têm trabalhado nessas versões, eles se baseiam já no que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre a própria palavra? Deuteronômio 4:2 diz assim: nada acrescentem às palavras que lhes ordeno, e nada dela retirem. Então, eles têm esse cuidado de colocar o que está na Bíblia, nem pôr e nem tirar o que não está. Provérbios 30, 5, 6. Cada palavra de Deus é pura, nada lhes acrescente. Jeremias 26, 2. Fale a todo o povo, diga-lhe tudo que ordeno, não omita uma só palavra. E Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Declaro a todos que ouvem a profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas nele. Se alguém tirar alguma palavra, Deus tirará a sua parte na árvore da vida e na cidade santa. Então é um trabalho responsável. O reverendo Shedd falou que todas as Bíblias são válidas, todas evangélicas que nós usamos, que passam pelos nossos editores. Muito bem. Em toda a Bíblia nossa, a maioria, está lá, tradução de João Ferreira de Almeida. Ele era português e ele traduziu a língua, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, para o português, para a nossa língua. Ele era especialista em hebraico e grego, grande conhecedor. E ao longo desses anos todos, os eruditos evangélicos, o que eles têm feito? Eles têm depurado a obra de João Ferreira de Almeida, tornando-a preferida dos leitores brasileiros. E em 1948 foi organizada a Sociedade Bíblica do Brasil. O objetivo dessa sociedade é dar a Bíblia à pátria. Então eles editam, eles distribuem, eles vendem Bíblia para todo o Brasil. E as duas revisões que foram feitas pela Sociedade Bíblica, uma mais aprofundada, que deu origem à edição revista e atualizada no Brasil, e uma menos profunda, que conservou o antigo nome, de corrigida. Então, quase todas as Bíblias que a gente tem, as que eu tenho
tem tradução de João Ferreira de Almeida, da Bíblia dele, a nossa revista e atualizada e corrigida também. Existem 2 ou 3 métodos de tradução. O método da equivalência formal é palavra por palavra. Cada palavra, então, eles vão traduzindo pela palavra. Essa deu origem à corrigida. Então, é Almeida, revista e corrigida, que aparece nas traduções no início da Bíblia, ARC, Almeida, revista e corrigida. É essa equivalência formal, palavra por palavra. Os pentecostais usam muito a corrigida e algumas igrejas batistas também usam essa versão que é mais difícil, palavras mais difíceis, e toda ela é mais trabalhosa para a gente estudar. Por isso que as pessoas que têm pouca leitura têm dificuldade com o vocabulário dela. Aí nessa versão nós temos a Thompson, temos a Scofield e todas as Bíblias que têm corrigida fiel, corrigida contemporânea, o Dake também. E da atualizada são a Genebra, a Shed também. ARA, Almeida, revista e atualizada. E agora, a nova Almeida, revista e atualizada. Esse aqui, então, são as Bíblias que têm mais palavra por palavra. Uma tradução mais literal. O segundo modo é equivalência dinâmica. É uma correspondência funcional. Não é palavra por palavra, mas por ideia. A pessoa que vai traduzir, lê e então ela interpreta aquela parte pela ideia. Ele coloca o que ele acha que o autor quer dizer. É uma linguagem mais comum, mais popular. A NVI é dessa base aqui e a nova versão transformadora. É uma Bíblia nova também, uma edição mais nova. Nessas Bíblias, não usa a segunda pessoa, tu e vós, usa você, ele, em vez de vós, usa vocês e ele, e nós. E a terceiro modo de traduzir é a paráfrase. É um desenvolvimento de um trecho em que se diz a mesma coisa que o autor, mas com outras palavras. E tem gente que acha que a paráfrase é só para devocional, porque é bem simples e às vezes não é tão profunda como a corrigida e atualizada. E a NVI também. Nesse aqui tem a nova tradução da linguagem de hoje, a Viva, a Nova Viva e a Mensagem. A Mensagem é um pastor que ele trabalhou na igreja, uma igreja rural lá nos Estados Unidos por 30 anos. Então ele lia a Bíblia e ele falava na linguagem deles. É muito interessante. Uma pessoa me disse que tem um lugar lá na Bíblia, a Mensagem, que diz que se não fizer isso, a vaca vai para o brejo. Eu não vi ainda, eu estou lendo a cronológica, mas quando terminar a cronológica, eu quero ler a Mensagem e vou ver se eu acho. Então, tem umas expressões muito interessantes, muito coloquiais e muito de acordo com as pessoas que ele pastoreava. Ele foi pastor daquela igreja 30 anos. Então, os 3 modos de tradução, palavra por palavra, por ideia e também agora paráfrase. Existem muitas editoras que fazem as Bíblias, que fabricam as Bíblias, né? A Sociedade Bíblica, a Vida,
a CPAD, que é da Igreja Pentecostal, a Trinitária, Atos, a Geográfica e Central Gospel, Mundo Cristão, Cultura Cristã e Ictus. Então, são editoras que têm, na primeira página a gente acha a versão, se ela é corrigida, se ela é atualizada, se ela é NVI, se ela é NVT, se ela é NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, e também a editora que fez. Nós, evangélicos, não aceitamos a Bíblia que é feita pela editora dos Testemunhas de Jeová. Esse não faz parte das nossas versões, aceitas por nós. Bom, para estudar, se é um pastor, um professor, um estudioso, um que já conheça bastante de Bíblia, ele vai fazer um trabalho, vai pregar, ele vai usar a corrigida, atualizada, NVI, NVT. Agora, um neófito, uma pessoa que está começando, as versões mais light, mais leves e que têm uma linguagem mais perto da nossa linguagem hoje, fica mais fácil para entender. Então aí entra para devocionário, para ler sempre. Eu gosto, eu estudo na corrigida, na atualizada, na NVI, uso muito a NVI, mas gosto também da Nova Tradução da Linguagem de Hoje. No devocionário, na hora de ler os salmos, eu gosto muito dela. Da Viva também, e a mensagem, de vez em quando eu leio também na mensagem. E o estudioso, a pessoa que quer conhecer a Bíblia, é bom, usa as duas versões, uma mais difícil, uma mais profunda e essa mais leve. Às vezes eu pego, leio, aí eu leio numa versão mais fácil e entendo melhor aquilo que está sendo explicado na versão mais difícil. Na minha infância, a gente usava a corrigida, então eu sei decorado pela corrigida. Depois, na adolescência, a nossa igreja adotou a atualizada, revista e atualizada, muitos anos. E agora o conselho adotou, resolvido pelo conselho, a NVI. E na nossa classe a gente eu até levava uma Bíblia para emprestar para pessoas que não tivessem, para a gente ler. Fica mais fácil todo mundo lendo na mesma versão. E na NVI tem a NVI comum, NVI de estudo, tem a cronológica, tem a de formação espiritual Renovare, tem Bíblia para mulher, tem a porção de Bíblia com essa versão NVI, que vai usar uma linguagem mais comum e que nós usamos mais agora. Não se usa o vosso, né? Eu vou ler depois aqui para a gente ver essa parte. Muito bem. Tem as Bíblias de estudo, que tem chave bíblica, mapas, livros, introdução, autor, esboço dos livros, tem planos de leitura, os pesos e medidas atuais. Algumas versões têm uns pesos e medidas que a gente não conhece. Então, na Bíblia de estudo, algumas já aparecem os pesos e medidas atuais, transportados para o nosso tempo. As que eu tenho de estudo são a Shedd, Genebra, Thompson, Scofield, NVI, Pentecostal, Dake. Agora tem um pastor que fala sempre assim, vamos lembrar uma coisa, o importante é o texto bíblico. As explicações que estão embaixo são úteis para a gente conhece muita coisa, fica sabendo muita interpretação, geografia, história, mas o texto mesmo, infalível, é o texto bíblico. Agora, é muito interessante a gente ter uma Bíblia de estudo para nos ajudar a entender melhor, a crescer mais depressa no conhecimento. Muito bem.
Então, nós temos aqui as Bíblias todas são válidas, e o importante é você compreender. Usar o dicionário, quando tem uma palavra difícil, usa o dicionário, porque a língua é dinâmica. Aí então a necessidade de revisão de tempos em tempos. O que a Sociedade Bíblica fez? Tem a atualizada, Almeida, revista e atualizada. Agora tem a Nova Almeida, revista e atualizada. A Viva tem a Viva e tem agora a Nova Viva. Porque há uma mudança no vocabulário e também na organização de frases. A língua é dinâmica. Medidas também e pesos são daquele tempo, então tem que atualizar. Muito bem. Algumas versões, algumas revisões que eu coloquei, tem muita coisa que já foram revistas e já foram mudadas. Palavras. Na corrigida, 1 Coríntios 13, que fala do amor, fala caridade. E as versões mais atualizadas falam amor. Porque nós sabemos, há uma diferença, o que é caridade e o que é amor. Então, João fala muito, lá nas cartas dele, ele fala amor. E nas versões mais antigas está caridade. Essa é uma palavra que tem sido mudada nas versões mais novas. O uso da terceira pessoa, aquilo que nós falamos. Usava-se o tu, hoje mesmo vi um pastor falando ti, tu, né? Mas na nossa linguagem normal nós não usamos a segunda pessoa, usamos a terceira pessoa. Então Jeremias 29:13, na versão antiga diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Na NVI diz: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E na mensagem diz: quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração e em primeiro lugar. Há uma versão que tem um cacófato. O cacófato, quando duas palavras juntas formam uma outra palavra. Eclesiastes 7:2 diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens. Porque ali se vê, formou a palavra Alice, ali se vê. Então, as traduções mais antigas dizem assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens, na casa onde tem o luto. Então, tirado o cacófato na nova versão. Também palavras. A antiga diz paroleiras. O que é paroleiras? Aí a outra diz, já mais nova, tagarelas. A NVI fala fofoqueiras. E a nova tradução diz mexeriqueiras, que é a mulher que fala muito, né? E fala lá das viúvas. Também algumas palavras muito difíceis. Quando uso essas versões mais antigas, eu tenho o dicionário perto. Esquife. Jesus tocou o esquife. A pessoa perguntou, é instrumento musical? Não, era o caixão onde estava morto o menino, filho da viúva de Naim, né? Recalcitrar, procrastinar. Então são palavras que dificilmente nós usamos. Ainda mais que o nosso povo, a linguagem não é muito cheia, muito rica, muito rica. Muito bem. Também procura-se nas versões novas uma pontuação melhor, os parágrafos mais curtos, porque dá uma leitura pública melhor, dá para entender melhor quando você lê em voz alta para as pessoas. Então são versões da Bíblia. É bom a gente ler, se apaixonar pelo conhecimento e a gente aproveita em tudo.
vamos lembrar disso. Ler sempre, decorar, meditar, estudar e também falar da palavra de Deus. Usando as versões, vai lendo uma, lendo outra, faz comparação, é muito bom isso aí. E a gente vai crescendo e vai gastando tempo naquilo que é precioso, porque a Bíblia nos traz conhecimento e nos traz consolo e nos traz direção. A própria Bíblia diz assim, que a Bíblia, ela não volta vazia. Ela é igual a chuva que cai e produz. Sempre que a gente lê a Bíblia, a gente cresce um pouquinho. Que Deus nos abençoe e nos faça leitores firmes e fiéis da Bíblia.